Um alto executivo que estava muito estressado segue as recomendações médicas e vai passar uma temporada numa fazenda. Quando ele chega lá, resolve ajudar nas atividades diárias para passar o seu tempo. O capataz da fazenda então diz a ele para espalhar um caminhão de esterco sobre o campo, preparando assim a terra para a próxima plantação de batatas. Em poucas horas, o executivo retorna dizendo ter acabado, e o capataz, vendo a rapidez com que o serviço foi feito, vai até o local para conferir. Chegando lá, o serviço estava correto e muito bem feito. Ele fica admirado com a rapidez do executivo e o parabeniza. Então ele leva o executivo num celeiro e pede para ele que separe as batatas que lá estavam entre pequenas, médias e grandes. O capataz então pensa: com a esperteza e rapidez dele, certamente ele acaba isso em 1 hora. Depois de 2 horas, o capataz retorna ao celeiro e vê o executivo com uma batata na mão e na sua frente 3 montinhos minúsculos. Caramba! Como o senhor pode ser tão rápido em uma tarefa e lerdo na outra? É que para espalhar merda eu sou bom, mas para tomar decisões... Um cara entra com um cachorro numa loja e um sujeito que estava lá diz que o cachorro era muito bonito. O cara, sem perder tempo, diz ao sujeito: quer ver uma coisa? Coloca a mão no focinho dele para você ver. O sujeito então coloca a mão no focinho do cachorro e ele não fez nada. Ué, já coloquei e não aconteceu nada. Por que você me fez fazer isso? É que eu achei este cachorro no meio da rua e não sabia se ele mordia. Um sujeito entra numa galeria de arte e aprecia o trabalho artístico do pintor José da Cunha. Ele então gosta muito de um quadro e diz que vai levá-lo. José da Cunha disse ao sujeito que ele iria gostar muito daquele quadro em sua casa, pois o mesmo lhe custou 9 anos da sua vida. Caramba, 9 anos? Deve ter dado muito trabalho, então. Se deu. Foi um dia para pintar e o resto para vendê-lo. Num vagão de trem, um anãozinho começa a escorregar no banco e um sujeito, para mostrar que era solidário, coloca o anão de volta no lugar. O anão volta a escorregar pelo banco do trem e o mesmo sujeito o coloca no lugar novamente. A situação então se repete pela 5ª vez e o sujeito, já irritado com o anão, fala: carambola! Será que você não consegue ficar sentado sem se mexer? Meu amigo, estou tentando desembarcar às 5 estações e o senhor não deixa. 5 escoteiros vão na reunião semanal do grupo e comunicam a seu chefe que haviam feito uma boa ação naquela tarde, que foi ajudar uma velhinha a atravessar a rua. O chefe do grupo fica todo orgulhoso e então pergunta: mas foram necessários 5 pessoas para ajudar uma velhinha a atravessar uma rua? Claro, chefe. A velhinha não queria atravessar de jeito nenhum. Um sujeito bate na porta de uma casa e diz: bom dia, o senhor não quer contribuir com a casa dos idosos hoje? Claro, 1 minuto que vou buscar minha sogra. 2 amigos estavam consertando a cerca de uma fazenda quando um deles sente falta de um martelo. Virxe, eu acho que deixei o martelo no último mourão que arrumamos, a uns 4 quilômetros daqui. Pode ir lá dar uma olhada? Depois de 1 hora, o amigo volta todo suado e ofegante, dizendo: está lá mesmo. Pode ir buscar sem medo. 2 sujeitos saem de um cassino em Las Vegas. Um estava completamente pelado e o outro só de cuecas. O que estava nu diz ao outro: cara, como eu admiro esta sua postura de saber a hora de parar. Um louco vai até um bar e pede uma coca em lata. O balconista então pega a coca e dá para ele, que logo em seguida tira um abridor de latas do bolso e começa a abrir a lata. Inconformado com aquilo, o balconista fala: ei, não sabe para que serve esta argolinha em cima da lata? Claro que sei. Para quem esquece de trazer um abridor, certo? Um sujeito vai até uma aldeia de índios e fica sabendo que um deles possuía uma memória incrível. Ele vai até o índio e pergunta: você se lembra o que você comeu no dia 10 de agosto de 1965? Eu comi ovos. O sujeito fica cismado com aquilo,
Mas como o índio apenas respondia uma pergunta por pessoa, ficou quieto. Depois de 15 anos, o mesmo sujeito andando pelas ruas da cidade encontrou o índio, sentado na calçada, pedindo uma moeda, fica surpreso e diz: Mas como? Frito. Um sujeito vai ao médico e logo diz: Doutor, já vou falando. Antes de vir aqui eu passei numa farmácia. Ah, é? E qual foi a besteira que eles te falaram lá? Disseram que era para eu procurar um médico. No sertão do estado, o jegue do sujeito empaca e não havia nada que fazia o bicho se mover. Um veterinário que estava voltando de uma visita a uma fazenda da região passa por ali e vê a situação do sujeito e se compadece com aquilo. Ele então coloca sua maletinha no chão, tira uma seringa e aplica uma injeção no jegue, que sai correndo como um carro de Fórmula 1. O sujeito fica admirado com aquilo e pergunta para o veterinário: Nossa, quanto custa esta injeção? $10. Carambola! Me aplica logo 2 então, que eu preciso alcançar o jegue. Um paciente vai ao médico e diz que tinha um problema muito sério. Ele disse que peidava o dia todo, mas os seus peidos não faziam barulho e muito menos tinham cheiro. O médico o examinou e receitou um xarope para que ele tomasse de 6 em 6 horas por uma semana. O sujeito passa numa farmácia, compra o xarope e vai para casa. Ele começa a tomar o xarope de acordo com o que o médico lhe disse, e depois de uma semana, retorna ao médico e diz que o xarope não havia feito nenhum efeito, pelo contrário, disse que os seus peidos, além de não pararem, agora estavam fedidos. O médico sorriu para ele e disse: Que nada, curei o seu olfato, agora vamos ver se curamos o seu ouvido. Uma mulher estava numa estação aguardando o seu trem para viajar ao interior, quando deu nela uma vontade louca de mijar. Ela vai até o banheiro da estação para fazer xixi, e quando retorna, o seu trem já havia chegado e partido. Ela então começa a chorar, e um mineirinho que estava ali por perto vendo aquilo, vai até a mulher e pergunta: Por que você está chorando? É que eu fui no banheiro mijar e o trem partiu. Mas você já não nasceu com o trem partido? Um cara convence a garota mais bonita do bairro a sair com ele. Ele vai até a casa dela, para o carro na porta e dá um toque na buzina avisando que havia chegado. Ela vai até o carro e, quando vai colocar o cinto de segurança, solta um peido bem alto e fedido dentro do carro. Ela fica toda envergonhada e fala para o sujeito que aquilo fique entre eles dois. O cara abre os vidros do carro e fala: Não sei não, eu prefiro que se espalhe um pouco. Um mineirinho bem raquítico e muito tímido entra no ônibus para ir até uma cidadezinha do interior de Minas Gerais e percebe que seu companheiro de poltrona era um brutamontes de 2 metros de altura e com cara de poucos amigos. O ônibus começa a viagem e o cara do lado do mineirinho cai no sono. Ele fica muito enjoado com as curvas da estrada. O mineirinho então vomitou toda a janta no peito do sujeito ao lado, que apesar de tudo não acordou. Quando o ônibus chega na cidadezinha, o sujeito acorda e coloca a mão no peito, que estava todo melecado. Ele olha enfurecido para o mineirinho, que prontamente diz: Você me orou? Mamãe? Mamãe? Por acaso a bunda da gente fica amarrotada? Claro que não, minha filha. Quem te disse isso? Ninguém me disse. É que eu ouvi o papai dizendo pro Nestor que hoje à noite ia passar o ferro na bunda da nossa empregada. Dentro de uma geladeira, a garrafa de vinho estava fazendo piadas com o litro de leite. Seu branquelo azedo, por que você não pega um solzinho e fica bonitão como eu, hein? Fique sabendo que sol faz bem e nos dá vitamina D. O leite era realmente muito branco, mas mesmo assim falou: Olha só quem fala, logo você que ferra com a saúde de todos, causa cirrose, ataca o fígado, dá gastrite, embriaga as pessoas e causa até morte no trânsito. Pode ser sim seu leite branco, mas tem uma coisa que nenhum de nós pode negar. Ah, é? Pode me dizer o que é então? Minha mãe é uma uva.